Imagina um campo devastado pela guerra, onde ruínas fumegam e o som de explosões ecoa sem cessar. Entre o aço dos tanques e o peso esmagador de um exército inteiro, um único homem se ergue, armado apenas com uma espingarda. Não havia chance de vitória, e mesmo assim, ele escolheu lutar. É quase impossível acreditar que isso realmente aconteceu, mas foi nesse momento de puro desespero e coragem que nasceu uma das lendas mais impressionantes da Segunda Guerra Mundial. Um soldado solitário, diante de um tanque, transformou sua última resistência em uma história que ecoa até hoje. Você está prestes a conhecer o relato do soldado que enfrentou o impossível e deixou sua marca eterna no campo de batalha. Curiosofobia. No coração da Itália, durante os anos mais sombrios da Segunda Guerra Mundial, um lugar se transformou em palco de uma batalha que seria lembrada como uma das mais brutais de toda a campanha europeia. Monte Cassino, com seu antigo mosteiro erguido no alto da montanha, não era apenas uma fortaleza de pedra e história, mas um símbolo de resistência. Ali, as forças aliadas e o exército alemão travaram uma luta que parecia não ter fim. E no meio desse cenário devastador, histórias individuais nasceram para se tornarem lendas. Monte Cassino não era apenas uma posição estratégica, era o portal para Roma. Quem controlasse aquele ponto tinha a chave da Itália Central. Para os alemães, era vital resistir, para os aliados, era indispensável avançar. Isso transformou a montanha em um campo minado de sangue e ferro, onde cada pedra escondia um atirador e cada ruína podia significar uma emboscada. O contraste era brutal. Um mosteiro que carregava séculos de tradição religiosa, agora cercado por crateras de bombas, fumaça e corpos. O que era sagrado se tornou alvo, e o que era humano se perdeu no meio de trincheiras improvisadas, lama e medo constante. Era um inferno suspenso entre o céu e a terra. A cada investida, os aliados eram repelidos por um inimigo que conhecia o terreno e usava a altura da montanha como vantagem absoluta. A artilharia alemã transformava qualquer tentativa de avanço em uma carnificina. As unidades polonesas, britânicas e americanas sentiam o peso do que parecia uma missão impossível. Mas, mesmo nesse cenário, algumas figuras surgiam como símbolos improváveis de coragem. A presença polonesa em Monte Cassino não foi por acaso. Para muitos soldados, aquela batalha tinha um significado que ia além da estratégia. Era também sobre recuperar a dignidade de uma pátria que havia sido invadida e esmagada por duas potências. Eles não lutavam apenas pela vitória dos aliados, mas pela honra de um país que já não existia como nação livre. E isso dava a eles uma determinação quase desesperada. Enquanto outros soldados viam apenas mais uma montanha a ser tomada, para os poloneses era uma chance de mostrar ao mundo que ainda estavam vivos, que ainda podiam lutar, mesmo depois de tanto sofrimento. As ruínas fumegantes do mosteiro se tornaram um cenário de pesadelo. O som constante de metralhadoras, o eco das explosões que reverberavam pelas encostas, o ar impregnado de pólvora e poeira. Era como se a própria montanha respirasse a guerra. E foi nesse ambiente que, em meio a milhares de soldados, um homem anônimo, carregando apenas uma espingarda, escreveria a sua própria história. É quase impossível imaginar a sensação de estar ali preso num terreno onde cada passo poderia ser o último. As noites eram frias, silenciosas apenas na superfície, porque o medo mantinha todos acordados. O inimigo estava sempre próximo, sempre observando. E o mais impressionante é como, em meio a esse cenário caótico, surgiam episódios que desafiavam a lógica. Pequenas ações individuais que mudavam o rumo de um combate local e que mais tarde seriam lembradas como atos de uma coragem quase insana. Monte Cassino não era uma batalha comum, ela era a personificação da resistência humana, tanto pelo lado alemão, entrincheirado até o último homem, quanto pelos aliados, que se recusavam a recuar. Cada ataque parecia uma sentença de morte, e cada vitória conquistada custava vidas demais. Nesse teatro de destruição, cada soldado era forçado a tomar decisões que poderiam significar não apenas o seu destino, mas o de todos ao seu redor. E é justamente nesse ponto que entendemos como histórias individuais podem ganhar contornos lendários. Quando tudo ao redor é desesperança, quando a derrota parece iminente, a ação de uma única pessoa pode se transformar em símbolo, pode inspirar outros a continuar.
É nesse terreno devastado, coberto de fumaça e silêncio interrompido por tiros, que a figura de um soldado polonês solitário começa a se destacar. Não por suas armas, não por sua posição, mas pela decisão de enfrentar o impossível. A Batalha de Monte Cassino ainda estava longe do fim, e ninguém sabia quanto sangue ainda seria derramado naquela montanha. Mas, entre as histórias de heroísmo e tragédia, uma em particular começava a nascer. Uma história que mostraria como, mesmo diante da maior máquina de guerra já construída, a coragem de um homem podia se tornar maior que o aço de um tanque inimigo. No meio do caos de Monte Cassino, onde a fumaça encobria o horizonte e cada explosão fazia a terra estremecer, um soldado polonês se viu separado de sua unidade. O avanço havia se fragmentado e a comunicação se perdera em meio à confusão. Com uma espingarda firmada nas mãos, ele buscava instintivamente abrigo entre os destroços de uma construção que já não passava de um esqueleto de pedra. Era ali, sozinho, que ele ouviria o som que marcaria o início de seu confronto mais improvável, o ronco metálico de um tanque inimigo aproximando-se pelas encostas. O som de um tanque em movimento naquela época era mais do que apenas ruído mecânico. Era a antecipação da morte, um aviso de que toneladas de aço, protegidas por blindagem quase impenetrável, estavam prestes a varrer qualquer resistência humana. Para um soldado com apenas uma espingarda, aquilo era o prenúncio da inevitabilidade. O que torna esse episódio tão marcante é justamente a discrepância entre forças. De um lado, a máquina mais temida do campo de batalha, equipada para esmagar infantaria sem esforço. Do outro, um homem, isolado, sem reforços, com uma arma que não poderia, em circunstâncias normais, sequer arranhar o aço do inimigo. O tanque avançava lentamente como um predador confiante, esmagando o terreno em seu caminho. O soldado respirava pesado, seus dedos úmidos de suor escorregavam no cabo da espingarda. Ele sabia que não tinha chances, mas também sabia que recuar significaria abrir caminho para que aquela máquina varresse seus companheiros que ainda resistiam nas encostas. Entre fugir e enfrentar, escolheu a opção que parecia impossível. O ato não era apenas coragem, era também instinto. Em momentos extremos, quando não há mais escolhas, o ser humano encontra uma forma de agir que ultrapassa a lógica. Para aquele soldado, cada segundo de resistência poderia significar um tempo precioso para sua tropa se reorganizar. E havia algo mais profundo, a ideia de que sua vida, por mais frágil que fosse diante daquela muralha de aço, podia se tornar uma barreira, ainda que momentânea, contra o avanço inimigo. Essa decisão o colocou em uma situação que beirava o suicídio, mas também no coração de um episódio que seria lembrado. Ele esperou, imóvel, até que o tanque se aproximasse o bastante para sentir a vibração da terra sob seus pés. Quando finalmente apontou sua espingarda, não foi para derrubar o gigante metálico, mas para mirar nos detalhes esquecidos, nas aberturas, nas sombras da máquina. Cada disparo parecia inútil, mas tinha um objetivo: desestabilizar, confundir, distrair. O som das balas ricocheteando contra a blindagem ecoava como choque entre dois mundos. Essa tentativa não era apenas uma questão de ataque, era também psicológica. Imagine estar dentro de um tanque supostamente invencível e perceber que, mesmo sozinho, alguém ousava enfrentá-lo. Isso quebrava a sensação de superioridade, introduzia dúvida, medo e, principalmente, atrasava o avanço. O que você teria feito no lugar do soldado que decidiu enfrentar um tanque apenas com uma espingarda? Conte pra gente nos comentários. E esse detalhe é essencial. No campo de batalha, atrasar o inimigo por minutos pode ser tão valioso quanto derrotá-lo. Cada disparo do soldado, por mais ineficaz contra a blindagem, era um desafio à lógica da guerra e cada segundo ganho significava uma chance para seus aliados retomarem posições. O tanque reagiu. Sua metralhadora girou, cuspindo rajadas contra os escombros que serviam de abrigo. A terra explodia ao redor do soldado, estilhaços cortavam o ar, mas ele se movia com precisão desesperada, avançando de ruína em ruína, reaparecendo em pontos inesperados, como se fosse uma sombra impossível de ser capturada. Sua espingarda soava novamente. O eco se perdia no barulho ensurdecedor da máquina. É impressionante como a narrativa dessa resistência ganha contornos quase cinematográficos, não pela força bruta, mas pela obstinação. O soldado sabia que cada disparo era, no fundo, inútil, mas ainda assim continuava, como se o simples ato de atirar fosse uma declaração contra a rendição. E esse contraste cria uma imagem poderosa. Um homem contra uma máquina.
A carne contra o aço, o impossível contra o inevitável. No entanto, essa imagem não termina apenas no simbolismo. Ela tem consequências reais, palpáveis, que mudariam o rumo daquela pequena parte da batalha. O tanque avançava cada vez mais como se quisesse esmagar não apenas o inimigo diante dele, mas a própria ideia de resistência. O soldado, já exausto, encontrava forças em algum lugar invisível, continuando sua luta desesperada. O confronto parecia destinado a um fim previsível, mas naquele instante o destino parecia hesitar. O eco daquela resistência solitária reverberava pela encosta, e no silêncio entre um disparo e outro nascia algo maior que a própria batalha. A lenda de um homem que ousou enfrentar o impossível. A batalha parecia já decidida. O tanque, implacável, avançava para esmagar de vez a resistência solitária que teimava em sobreviver. O soldado, com a espingarda já quase sem munição, respirava fundo, consciente de que o fim era apenas uma questão de instantes. Mas foi justamente nesse último fôlego, quando a derrota parecia inevitável, que sua resistência ganhou outro significado. Ele não estava mais lutando para vencer, estava lutando para ser lembrado. Esse é o ponto mais marcante. Quando não há mais chance de sobrevivência, a luta deixa de ser sobre quem vence e passa a ser sobre como a história será contada. Aquele homem transformava sua própria presença em um símbolo diante de todos que assistiam. E era impossível ignorar. O que poderia ter sido apenas mais uma morte anônima na carnificina de Monte Cassino tornou-se um ato de desafio, um testemunho de que, mesmo em face da destruição total, um único soldado podia erguer uma barreira moral contra o avanço do inimigo. O tanque disparou, e as ruínas ao redor dele desmoronaram em poeira e pedra. O soldado foi engolido pelo estrondo, mas não antes de soltar mais um disparo, seco contra aquela muralha de ferro. Para quem viu, aquele último gesto soava como um grito contra a inevitabilidade, uma recusa a aceitar a rendição. Quando o silêncio caiu, parecia que o campo de batalha havia parado por um instante, como se a terra tivesse registrado aquela pequena chama de desafio humano. E esse instante foi mais importante do que qualquer resultado imediato, porque a imagem do soldado diante do tanque se espalhou entre seus companheiros como uma fagulha que reacende o fogo da esperança. O que era para ser apenas um ato isolado de resistência tornou-se um ponto de inspiração coletiva. Há relatos de que, ao saberem do gesto, outros soldados encontraram coragem para se manter em posição, mesmo diante da artilharia implacável. Não porque acreditavam que poderiam vencer sozinhos, mas porque entenderam que cada ato, por menor que fosse, poderia ser o alicerce da vitória. Você acredita que a coragem desse soldado merece ser lembrada como uma das maiores da Segunda Guerra? Deixe sua opinião aqui embaixo. Aquele homem não sobreviveu ao confronto, mas sua morte não foi silenciosa, tampouco esquecida. No campo de batalha, seu sacrifício ecoou como num trovão. Os sobreviventes levaram sua história adiante e, com o tempo, ela cruzou fronteiras, sendo contada e recontada em diferentes línguas, como uma lenda nascida do caos da guerra. Um homem contra um tanque, carne contra aço, vontade contra destino. E é impressionante como, mesmo em meio à brutalidade de Monte Cassino, esse episódio não se perdeu. Ele foi preservado na memória daqueles que viram, carregado por gerações que buscaram compreender como um único ato pode transcender a lógica militar e se transformar em mito. O que se criou ali foi mais do que a lembrança de um soldado. Foi a prova de que o espírito humano, em sua forma mais pura e desesperada, pode desafiar até mesmo as certezas mais concretas da guerra moderna. Um soldado com uma espingarda diante de um tanque virou símbolo, e símbolos têm o poder de sobreviver muito além do campo de batalha. Com o passar dos anos, Monte Cassino ficou marcado na história como uma das batalhas mais devastadoras da Segunda Guerra Mundial. Ruínas, memórias e cicatrizes permaneceram espalhadas pela montanha. Mas, entre todos os relatos, o da resistência solitária continuou a ser contado. Ele não estava nos grandes relatórios oficiais, nem sempre aparecia nos livros, mas circulava como uma história viva entre aqueles que buscavam compreender o que significa enfrentar o impossível. E talvez seja justamente isso que torna essa narrativa tão poderosa.
Não se trata apenas de estratégia militar ou de números de baixas. É a lembrança de que, em meio a milhares de soldados, a ação de um só pode alterar a percepção de toda uma batalha. E, no fim, é isso que a guerra sempre deixou para trás: memórias. Algumas de destruição, outras de resistência. E nesse caso, a memória não foi apenas de um homem caído, mas de uma chama que se recusa a apagar. Hoje, quando se fala da Batalha de Monte Cassino, muitos lembram do sacrifício coletivo dos exércitos aliados. Mas entre essas memórias, sobrevive a figura solitária de um soldado que, com uma espingarda nas mãos, encarou o rugido de um tanque e transformou sua derrota inevitável em uma vitória simbólica. Um gesto que não mudou apenas uma batalha, mas se tornou eterno no imaginário humano. E agora queremos saber de você. O que achou dessa história de resistência solitária contra um tanque de guerra? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, vamos adorar ler. Se você gosta de mergulhar em relatos impressionantes como este, inscreva-se no canal Curiosofobia. Ative o sininho e não perca os próximos documentários. Sua curiosidade é o que nos move a contar histórias que o mundo nunca esquece.